a aprendizagem, seja ela em qualquer âmbito, ela é um processo que vai estar ligado a 3 instâncias, gente. Agora falando do aprendizado dentro da escola mesmo, né. Então, vai estar ligado esse aprendizado a 3 instâncias. Quais são elas? A ação do aluno, a ação do professor e a ação da escola. Como é que a gente torna esse aprendizado mais efetivo e mais prazeroso? Gente, eu quero ressaltar aqui que quando a gente fala aprendizado, eu estou colocando em direção à questão do ambiente escolar, mas esses saberes, essa reflexão, ela se estende para a família, ela se estende para a vida social, ela se estende para a empresa, né? A gente pega o espírito da questão, que é o aprender e o ensinar, que é um processo em que a gente está o tempo inteiro, né? Então, como é que a gente torna isso mais prazeroso, mais efetivo? Então, atualmente, se nós pensarmos, os profissionais da área da educação, eh, compõem um mundo bipolarizado. Mas o que é isso, professora? Assim, existe aqueles que acreditam que a função da escola é apenas escolarizar, ou seja, desenvolver cognitivamente os alunos a partir de conteúdos. Então, eu estou falando só do cognitivo. Nós não somos feitos somente da cognição, né? Eh, Conforme as séries avançam, ainda falando dentro dessa perspectiva da cognição, né, do aprender conteúdos, conforme as séries avançam, o nosso cotidiano escolar, vai sendo meio que pressionado pela questão conteudista, conteúdo, 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 isso já está bem superado. Mas vem da parte de quem está ali liderando, né, o medo do erro, de decepcionar, e isso vai suprimir o potencial criativo da criança. Mas será que a escola é a única vilã nessa história, gente? Todo mundo sabe que nós vivemos uma transformação radical nos últimos, vamos lá colocar, até 20 anos, e conforme vai diminuindo o tempo, essa transformação é mais expressiva, muito mais radical. Em que aspecto? No jeito como nós aprendemos. O que traz aprendizado para nós? São outras fontes, né. O jeito como a gente aprende, como a gente ensina e como nós nos relacionamos, porque os relacionamentos estão muito, ligados à implicação, da tecnologia, não é, que divide bastante o convívio, e a interatividade entre as pessoas, entre os seres humanos. Então, a gente precisa de um processo de quê? De reinvenção, porque esse processo de reinvenção, ele é acompanhado, geralmente, de duras críticas à escola, como se a instituição, e os seus componentes, né, vamos dizer, os atores nesta peça, da vida escolar, fossem os responsáveis pela morte da criatividade dos alunos. E essa morte da criatividade dos alunos é um exemplo do que nós estamos querendo dizer. Mas, felizmente, essa crítica não se sustenta diante das recentes descobertas da neurociência. Então, vamos lá falar sobre isso. Hoje, nós sabemos, por exemplo, que modificações cerebrais afetam de forma significativa diferentes capacidades do indivíduo, né? Entre elas, a capacidade criativa. Então, o que acontece na escola? Na escola, o indivíduo é ensinado a se adaptar aos padrões já estabelecidos, pelo professor, pela própria instituição, e ele adota um pensamento convergente ao invés de adotar um pensamento divergente. Então, nossa, o que seria isso? Pensamento convergente, pensamento divergente. Veja, as pessoas são individualidades. Não tem como a gente querer, como o sistema educacional vinha sendo estruturado, que todo mundo obedeça ao mesmo padrão. É a pasteurização do ensino.
né? Não existe uma turma homogênea, todo mundo igual. Mais uma vez, lembrando lá aquele The Wall do Pink Floyd, em que mostra exatamente isso, né? Não somos aquelas figuras iguais, somos individualidades. Já falamos isso em outro vídeo, né? Isso é muito importante. Mas o que seria esse pensamento convergente e esse pensamento divergente? Então, no primeiro tipo, que é o convergente, né? Esse tipo de pensamento, existe uma organização lógica, e dedutiva que vai predominar. Então, o ato de pensar é muito mais rígido à medida em que a gente busca o quê? Uma única solução para um determinado problema. Exemplo disso, tem casos que eu vi acontecer isso, né? Do professor, por exemplo, de matemática, considerar errado uma forma diferente que o aluno apresentou de resolver alguma questão, algum desafio, alguma proposta, né, dentro dos exercícios que o professor coloca. Não, tem que ser do jeito que eu ensinei. Ou seja, você fecha a criatividade. Eh, o aprendente não pode ter ideia própria, ele não pode achar um outro caminho para a resposta, de algum problema, de algum teorema, enfim, de algum exercício. Se o aluno encontra uma resposta diferente, imediatamente ele era podado, no sentido de ter que fazer igual o professor fazia. E tem que ser exatamente como eu ensinei. Era isso que o aprendente ouvia, né. Então esse é o pensamento convergente, converge para uma única forma de resolver, e não é bem assim. Já no segundo, que é o pensamento divergente, quando a gente se encontra diante de um problema, é preciso que a gente tenha liberdade para propor novos caminhos e respostas, às vezes, inusitadas, surpreendentes, por meio de quê? De associações mais amplas. Ou seja, sair da caverna, olhar para fora, não é? Não estar preso àquele pensamento convergente, e sim para para divergir, para ampliar. Isto sim é uma forma da gente alimentar, de nós estarmos motivando mesmo para que o processo criativo se expanda cada vez mais. Porque aí cada indivíduo vai poder escrever a sua própria página da história, não é verdade?